Bom dia. Fala bom dia aí. Olha todo mundo aqui pra frente, fala bom dia. Olha todo mundo lá pra trás, fala bom dia pra minha filha Bebel. Ah, minha filha Bebel tá aí. Hoje o Doco não vai gravar, eu posso voltar a ser normal. Hã? Está gravando? O áudio? Brincadeira, pessoal, eu amo vocês. Queria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 17. Atos 17, versículos 16 a 34. Atos 17, 16 a 34. Você vai ter aí 3 minutos para dar uma lida em silêncio. Atos 17, 16 a 34. Então, se você que já achou, dê uma lida bem tranquilamente, em silêncio, e a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. Atos 17, 16 a 34. Presta atenção, Josué. Atos 17, 16 a 34. 3 minutinhos para você ler. Então presta atenção, a palavra de Deus nos diz assim nessa manhã. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, ateniense, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. E encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homem, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós.
pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência deles. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Amém. Eu lembro quando eu estava na faculdade de odontologia, e eu sempre quis ser missionário. Então, a gente ia pegar a escola, a faculdade tinha um ônibus que ia na sociedade, que ia nas escolas, e a gente podia fazer um trabalho social. E eu fiquei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu fiquei várias semanas pensando em nesse ônibus, encontrar essas crianças. Por quê? Porque aquilo era algo que eu queria fazer, algo que estava no meu chamado, de servir Deus, servir as pessoas carentes, de, através da odontologia, levar as pessoas a Jesus. Enquanto a gente estava lá, a gente atendeu as crianças, eu estava muito empolgado, aí um amigo meu chegou assim: nossa, Elias, por que você está assim? Porque eu falei: cara, porque essa vai ser a minha vida. Eu estou estudando odontologia para virar missionário e servir as pessoas que precisam. Aí eu, muito empolgado, eu falo: meu, isso é muito louco. Aí esse meu amigo olhou para mim e disse: é louco para você. Eu respeito, mas eu não acredito. Elias, eu acho legal que você vai para a igreja, eu acho legal esse seu negócio que você tem com esse Deus que você acredita, mas isso não é para mim. Eu tenho outras verdades. Eu acho que é cada um na sua, cada um tem que acreditar no que acha certo. E a grande questão, pessoal, é que o mundo em que nós vivemos é um mundo assim. Em que você, todo empolgado, volta do acampamento, você todo empolgado, ouve dizer o quanto você é precioso para Deus, ouve dizer que você sim tem que parar para os que vivem às margens, os cegos, os mancos, os pobres, todos eles você tem que se importar com eles. E que você tem que parar para falar do evangelho para eles, mas muitas vezes quando você vai falar do evangelho para esses caras, eles dizem: quem? Perguntou. Ou tipo: ah, é? Jesus? Eu vou colocar na minha lista. Que lista? De quem perguntou. O mundo não quer saber disso. As pessoas não têm interesse em saber sobre Jesus. As pessoas têm dentro de si, sim, uma vontade pela eternidade. A Bíblia nos diz que todo homem ele tem um anseio pela eternidade, mas ele não sabe onde buscar. Tanto é que ele se agarra a várias outras coisas, ele acha que isso é felicidade, ele acha que isso sim é paz, isso sim é prazer. E quando você vai apresentar um Deus, um Jesus, eles dizem: olha, tudo isso é muito bonito, mas eu não acredito. E a passagem de hoje, a gente vai ver que Paulo, ele está num contexto que é quase igual ao nosso, é igual ao nosso praticamente. Mas mesmo assim, ele encontra meios de falar do Evangelho. Então o que acontece é que Paulo, Silas e Timóteo, eles estão em Tessalônica, eles estão pregando o Evangelho. Só que Paulo, ele não se considera tão judeu, não é que ele é judeu, mas ele não se apega tanto à lei como os judeus. Então alguns judeus invejosos começaram a agitar o povo contra Paulo, contra Silas e contra Timóteo, tanto é que eles têm que sair de Tessalônica. Eles vão para um lugar chamado Bereia. A Bíblia nos diz que os bereanos são mais dignos que os caras de Tessalônica. Tipo, bereanos é São Paulino, Tessalônica é corintiano, entendeu? Bereanos é Morumbi, Tessalônica é Itaquera, entendeu? É tipo isso, é uma coisa bem extrema. Por que eles eram dignos? Porque quando Paulo pregava sobre a Escritura, esses bereanos, eles iam na própria Escritura para ver se tudo que o Paulo falava era verdade.
Mas alguns judeus vindo de Tessalônica fizeram o quê? Começaram a agitar o povo contra eles. Silas e Timóteo permanecem em Bereia, mas Paulo ele tem que sair de lá. E ele vai para Atenas. E Atenas, nessa época, é uma cidade fantástica. Quem conhece um pouco da história grega sabe que lá tem um monte de monumento animal, coisas bonitas. Atenas, a Grécia é o berço da intelectualidade, da filosofia grega, Sócrates, Platão. Platão tinha uma escola em Atenas, onde os romanos ricos mandavam seus filhos estudarem. E é nesse contexto que Paulo está, de pessoas inteligentes, pessoas filósofas, pessoas que pensam, que Paulo está. Mas Paulo ele não se atém a tudo isso. O que Paulo ele sempre faz quando ele chega na cidade é ir para a sinagoga para falar do Evangelho para os judeus, para falar do Evangelho, para falar que Jesus é o Messias que todos esperavam. Mas não só isso, Paulo foi nas praças falar, e toda vez ele falava, juntava um monte de gente. E a palavra nos diz que alguns epicureus estavam lá, alguns estoicos. Quem são esses caras? Bom, os epicureus são os caras que seguiam a filosofia de um cara chamado Epicuro, um filósofo grego. O que esse cara ensinava? Ele ensinava o seguinte: olha, os deuses vivem distantes de nós. Nós vivemos um caos. Isso aqui é tudo um ajuntamento de átomos e tudo vai acabar. Então o que a gente tem que fazer é aproveitar o momento. Vamos ter prazer. Tudo é prazer. Você viver em paz é um prazer. Você poder comer é prazer. Você poder ter relações sexuais é prazer. Tudo é prazer. Vamos viver assim. Porque eles não acreditavam que tinha uma vida depois da morte. Esses eram os epicureus. Quem eram os estoicos? Os estoicos eram os caras que seguiam um cara chamado Zenão. Um Zenão esse cara. Que eles acreditavam sim que existia um Deus, não o nosso Deus, um Deus supremo. Mas eles acreditavam que esse cara era tipo uma energia, ele era tudo, estava em tudo. Tipo o hinduísmo, manja? Que, cara, a mosca está botando larva no meu olho, mas é Deus, eu tenho que deixar. Porque Deus é tudo, está em tudo. Essas loucuras que a gente vê nesse mundo. E eles, o que os estoicos, eles acreditavam é que existia um destino, um karma. Não importa se sua vida é sofrida, se é feliz, o problema é teu, meu irmão. Você tem que viver, porque assim está definido. Assim está definido. Resumindo, a grande verdade é que os epicureus, os que seguiam Epicuro, eles fugiam do sofrimento e fugiam da dor. Porque a vida é muito curta, a gente tem que ter prazer. Os estoicos, eles falavam, a vida é sofrida, vamos sofrer. Vamos sofrer, a vida é de dor e essa é a nossa obrigação, vamos viver. E é nesse contexto que Paulo está falando, é com esses caras que Paulo tem que discutir. Mas se você for pensar nos nossos dias de hoje, esse negócio de você buscar por prazer, buscar por satisfação própria, em todas as coisas, tudo se transforma em uma loucura em buscar o prazer próprio. Sabe, poder, dinheiro, fama, tudo isso é para quê? É para o seu bem prazer. É para você, cara, se sentir bem. É para você se autossatisfazer. E o mundo de hoje vive um negócio chamado hedonismo. Que é isso? É a busca desenfreada por um prazer louco. Você tem que aproveitar cada momento, porque, cara, é isso, é o prazer, e as pessoas se vendem por causa do prazer, as pessoas vendem a sua alma para buscar o prazer, as pessoas vendem os seus corpos por causa do prazer desenfreado. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Por mais que eu esteja falando de Paulo no primeiro século em Atenas, o mundo de hoje é assim ainda. Uma vez eu estava assistindo televisão e eu vi um cara, um empresário. O cara era milionário. O cara não usava terno, não usava gravata, não usava nada. O cara era milionário. Sabe como ele se vestia? Com aquelas fraldas de hindu. Aquele negócio, um negócio vermelho na testa. Ele ficava lá, só isso. Essa era a vida do cara. Por quê? Porque o cara resolveu abandonar tudo.
Abandonou mais ou menos, porque o cara depois mostrou ele trabalhando, tinha lá um MacBook, uns iPhone, tudo lá. Isso é que o cara abandonou. Mas o que ele dizia é, essa vida de riquezas e prazer não é comigo. Agora eu quero me conectar com a energia do universo. Eu quero me tornar um com a energia do universo. Isso quem prega, cara, são as religiões do Oriente. É os caras que fazem yoga transcendental, mano. Faz umas poses loucas aí. Quer, sei lá, chegar no nirvana. E se vocês verem, o nosso mundo é um mundo que busca respostas nessas coisas absurdas. Pessoas que buscam prazer desenfreadamente. E pessoas que deixam tudo para ir se juntar à energia do universo. Olha que loucura. E é nesse mundo que Deus nos diz, pregue o Evangelho. E é nesse contexto que Paulo está pregando o Evangelho. E quando Paulo está lá falando do Evangelho, Paulo está falando de Jesus e da sua ressurreição. E aí esses caras que são filósofos, não sei o quê, falam, meu, o que esse tagarela está falando? O que esse louco está falando? Não é que Paulo falava muito, por isso ele era tagarela. No contexto da época, você ser chamado de tagarela é você repetir o que os outros falavam. É quando você ensinava um negócio que o conhecimento não partiu de você. Por quê? Porque eles davam muita importância a esse negócio de você que tem que criar, você é intelectual, você tem que saber fazer as coisas. Mas Paulo não falava daquilo que ele sabia. Não é aquilo que ele inventou, mas aquilo que ele recebeu de Deus, o Evangelho. E as pessoas falavam, meu, o que está falando esse tagarela, esse plagiador ignorante? Esse é o significado de tagarela na época, um plagiador ignorante, que ensina não aquilo que ele inventou, aquilo que ele criou, mas que lhe foi ensinado. Mas Paulo, ele falando do Evangelho, aí as pessoas começam a falar, meu, o que esse tagarela está falando? Os caras falam, ele está anunciando os deuses estrangeiros. Que deuses estrangeiros? Se Paulo está falando só de Jesus, de Deus, é só um Deus. Não são vários deuses. E a loucura desse negócio, olha, do mundo que esses caras vivem, é tão louco, porque em original, no grego, está escrito que Paulo falava de Jesus e da sua ressurreição. E Jesus, Anastassim, ressurreição. Eles achavam que estava falando de Jesus e da sua esposa, Anastassim. Os caras eram muito inteligentes, mas eram muito burros. A Bíblia nos diz em grego que era Tu, Jesus, Kaiten, Anastassim, de Jesus e sua ressurreição. Eles achavam que a ressurreição era uma pessoa. Eles falavam, a companheira de Jesus é uma pessoa. Vai ser burra assim, mano, em Atenas, cara. E é por isso que eles achavam que Paulo estava falando de outros deuses, vários outros deuses. Mas voltando para a nossa época, para os nossos dias atuais, cara, isso aí não é tão louco assim, não. A gente vive um negócio chamado pluralismo agora, onde existem vários deuses, várias verdades. Deus não é um Deus único que as pessoas têm que seguir, as pessoas têm que acreditar, mas existem vários deuses. Deuses de uma prateleira, e Deus é só mais um que está lá. Um Deus é só mais um, a história de Jesus é só mais uma história bonita que está ali na prateleira. É mais um Deus e um meio de um bando de outros deuses. Esse é o pluralismo que a gente vive. É por isso que meu amigo disse, olha Elias, essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Esse é o seu Deus, eu tenho o meu Deus, é esse pluralismo. E Deus nos diz, pregue o Evangelho. E Deus nos diz, pare para as pessoas que precisam saber sobre o Evangelho. Olhe para os pobres, olhe para os marginais, para os que moram nas margens. E diga, olha, Jesus te ama. E Ele tem um plano maravilhoso para você, mas você não consegue viver porque você é pecador, ninguém mais quer saber. Deus nos diz, pregue o Evangelho, mas ninguém se interessa. Deus nos diz, pregue o Evangelho, vai falar, vai pregar sobre as boas novas, mas ninguém mais quer saber das boas novas. É cada um voltado ao seu próprio prazer, é cada um voltado ao seu próprio Deus. E ninguém quer saber de Deus, de um Deus. Porque cada um por si é Deus de si próprio, que se satisfaz, que tem um Deus conforme a sua imagem e semelhança. E olha o contexto que vocês têm que viver.
E olha o contexto em que vocês têm que ser igreja. Uma igreja que avança para o reino. Olha o contexto em que o mundo está. Mas o que o Paulo pregava da ressurreição de Cristo era um negócio tão louco que a cidade inteira só falava disso. A cidade inteira só pensava nisso, eles queriam ouvir Paulo falar, então eles levam Paulo para um lugar chamado Areópago. O que é Areópago? Areópago é um lugar onde está, vamos dizer, a Câmara Legislativa, sabe? Onde tem o tribunal, lá onde os intelectuais vivem, é lá. É lá que Paulo é levado e Paulo começa a falar. E Paulo é um cara muito animal, e preste atenção em como Paulo contorna todo esse contexto, como Paulo contorna todas essas adversidades, como Paulo fala do Evangelho para as pessoas que não estão interessadas. E Paulo começa falando, olha, eu andei na cidade de vocês e eu vi que vocês são muito religiosos. Vocês têm diversos altares. Vocês têm até um altar para um cara chamado Deus desconhecido. Pois bem, sabe esse Deus desconhecido? É o Deus que eu vou apresentar para vocês. Esse Deus desconhecido não é um Deus qualquer, mas é o Deus criador dos céus e da terra. É um Deus tão grandioso que ele não pode viver em nenhum lugar que o homem construiu. Esse Deus desconhecido não é um Deus qualquer, mas é um Deus que governa tudo. É um Deus que estabeleceu a humanidade, estabeleceu onde elas vão viver. É um Deus que domina tudo. É esse Deus. O Deus desconhecido é um Deus que não precisa de nada. Não precisa de nada. Mas ao contrário, o Deus desconhecido é o Deus poderoso, soberano, que dá a todos tudo o que precisam. Dá inclusive o fôlego da vida. O Deus desconhecido que vocês dizem não conhecer é o Deus sobre todos os outros deuses. E quando as pessoas estão ouvindo Paulo dizer isso, e as pessoas não sabem quem é esse Deus desconhecido, Paulo faz um negócio fantástico no meio do seu discurso. Quando ele diz assim, presta atenção na sua Bíblia, versículo 28. Paulo diz assim, versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso não está na Bíblia. Paulo não diz Paulo não está pensando, Paulo não inventou isso. O que Paulo está fazendo, Paulo está citando um poeta grego, chamado Epimênides, que viveu no século 6 a.C. Paulo está dentro da cultura dos gregos. A próxima frase que ele diz, e todos somos dele também descendentes, é de um outro poeta grego, chamado Arauto, século 3 a.C., ou seja, Paulo, no meio do seu discurso do Evangelho, no meio do seu discurso de apresentar Deus, ele apresenta a cultura, ele apresenta algo que ele sabe, que ele estudou, que ele ouviu falar. Paulo não é alheio às coisas do mundo, como a gente acha que tem que ser, como a gente acha que tudo que eu aprendo na escola nunca vai servir para nada. Serve sim, serve para você passar na universidade, na faculdade, depois, pode jogar tudo fora. Mas Paulo, o que Paulo faz agora é o seguinte, Paulo descreveu Deus, Paulo descreveu quem é esse Deus desconhecido. Agora Paulo, ele apresenta dois poetas gregos, para quê? Para chamar a atenção de todo mundo, para os caras verem que esse Paulo não é um tagarela, o cara conhece a cultura, Paulo conhece ele sabe o que ele está falando. Cara, isso que ele está falando do Deus desconhecido, tem a ver com a gente também. Mas para quê? Porque quando está todo mundo focado nele, o que Paulo faz é falar de idolatria, falar do Evangelho. Porque Paulo diz, olha, esse Deus que é criador, esse Deus que é poderoso, soberano, pois bem, ele nos criou como sua imagem e semelhança. Por isso a gente não pode criar outra coisa da nossa imaginação, usando ouro, prata, pedra, para representá-lo, porque nós o representamos. E sabe, até hoje vocês viveram nessa ignorância, achando que era normal. Mas esse Deus que é todo poderoso, ele decidiu falar com vocês. E ele mostra de misericórdia, porque ele decidiu não matar vocês, não fulminá-los. Mas mais do que isso, ele demonstra graça, porque um dia vocês vão ser julgados sim, por causa dessa idolatria, mas
Ele lhes apresenta uma chance através de Cristo Jesus. Que você que acredita nesse Jesus, se você que pega essa chance, você consegue viver, passar do julgamento e ter a vida eterna. Por quê? Porque Deus o ressuscitou dos mortos. Quando Paulo fala que ressuscitou dos mortos, metade levanta e fala, ó, tchau. Tchau. Por que eles fazem isso? Porque no pensamento grego, cara, uma aula de história, hein? Pensamento grego, para eles, o corpo é uma prisão. O corpo é uma prisão. O corpo é o sofrimento. O corpo significa a dor e o sofrimento. A alma tem que ser liberta desse corpo. E como ela é liberta? Com a morte. Para eles, o corpo não serve para nada. O que conta é a alma, é o espírito. É nisso que está a alegria dele. E quando Paulo diz, olha, você vai ser ressuscitado, ele fala, os caras falam, sai fora. Eu estou anos tentando me livrar disso e você vem me dizer se eu acreditar nesse Jesus. Ele vai me ressuscitar? Estou fora. Mas a gente acha, então, que todo esse esforço de Paulo de se contextualizar, de conhecer a cultura, de falar de Jesus, dentro dessa cultura da Grécia, de Atenas, é uma coisa falha e todo mundo vai embora, mas não é. A Bíblia nos diz que alguns se juntaram a ele, e a Bíblia cita pelo nome, Dionísio e Dámaris, que se converteram. E a grande pergunta, as perguntas que nós temos que fazer é, como falar de Deus para um mundo que não se interessa por Deus? Como falar do Evangelho, como falar para as pessoas de um Jesus, que as pessoas acham que é só mais um Deus, que é só mais um caminho? Como falar que você vai na igreja, se eles acham que todos que vão na igreja são aqueles bitolados, aqueles que vivem alienados com o mundo, que a imagem que eles têm, que vai na igreja, são aquelas mulheres de saia, que tem o sovaco peludo, não depila as pernas. Essa é a imagem que eles têm, uns mongóis, que não têm pensamento próprio, uns tagarelas, que não conseguem pensar por si próprio, por isso que eles vivem dando dinheiro para esses caras. Eles vão nas igrejas sofrer uma lavagem cerebral. Como eu vou falar do Evangelho num contexto desse? Como você vai falar de Jesus na sua escola? Pior, sabe o que é pior? Quando você chegar na universidade, na USP, na Unicamp, que vocês tanto sonham, na GV, na Unip. Vocês estão rindo? Tem gente que é Unip ainda nessa vida. As perguntas que eles vão te fazer são outras. As suas respostas que você aprendeu desde criança. É fé, meu querido, é porque você não tem fé. Não, é porque é graça de Deus. Você não está entendendo, bonitinho. Você não está entendendo o que eu estou te falando, porque você ainda não tem fé nesse Jesus tão bonitinho que eu conheço. Você nunca sentiu o amorzinho do paizinho, é por isso que você não sabe o que eu estou falando. Porque você é um pecadorzinho, vai para o inferno, entendeu? Mas você tem que ter fé em Jesus Cristo, o único caminho. O cara vai falar, mano, não dá, não é isso. As respostas e frases feitas do cristianismo, sei lá, do evangeliquez de fé, graça e misericórdia, ninguém mais quer ouvir falar. Não respondem mais as perguntas das pessoas. Não respondem. É claro, o que transforma a pessoa é o agir do Espírito Santo de Deus na vida delas, ao ouvir da palavra. O nosso problema é fazer elas ouvirem a palavra. O nosso problema não é o agir do Espírito Santo, mas é como fazer as pessoas ouvirem a palavra. Eu vou ficar com o megafone no meio lá da Fefeleche, dos de filosofia, história louco, de letras, igual que a Júlia gosta, fica gritando, Jesus, que eu vou falar, mano, esse cara está drogado. É o nosso, é nós, é nós. Eles vão pedir droga para você. Eu vou aonde? No intermédio, interodonto, interdireito, todo mundo lá bebendo e você, acredite em Jesus, arrependa dos seus pecados. Eu vou falar, você é retardado, você está no lugar errado. Essas coisas não resolvem mais, as pessoas não se interessam. Mas como elas se interessam? As pessoas, como elas se interessam? Por conversas que têm profundidade.
A Bíblia não é um livro de historinhas que a gente conta. Na Bíblia está, as coisas mais profundas das nossas vidas estão na Bíblia. As coisas que temos que aprender na Bíblia, a gente tem que pensar, raciocinar, sim, usar da nossa razão para explicar a Bíblia para essas pessoas que são intelectuais. Você falar para o intelectual que é fé, ele vai falar, o que é fé? Você sabe explicar? Pessoal, a gente está no mato sem cachorro. Se a gente continuar vivendo dessa maneira, sendo cristão dessa maneira, de tudo, é fé, é historinha. Não é historinha. A Bíblia está aí para você estudar, para você botar sua cabeça para funcionar. Tem uma história de um cara que me deu aula de ética cristã. Ele falou que ele estava terminando o mestrado em teologia, aí ele entrou na faculdade de história. Não sei por quê. Aí ele entrou na faculdade de história, e no primeiro dia de aula o professor falou assim, alguém aqui conhece a Bíblia? Aí ele falou, opa, um cristão. Ele falou assim, a Bíblia é a maior mentira do mundo. É uma pega-trouxa. Porque olha isso aqui, como Deus criou tudo no nada? Que Deus é esse? Olha que coisa retardada, do pó da terra. Ele falou e saiu. Não dá para acreditar nisso. E o professor dele falou assim, você que acredita nisso, você é um trouxa. Se você sofreu uma lavagem cerebral, você não é nada. Aí meu professor esperou o intervalo, o cara fervendo por dentro, sangue nos olhos. Pecador, diabo, filha da mãe. Aí deu o intervalo, ele foi lá e falou, professor, eu tenho uma coisa para te dizer. Sabe isso que você falou da Bíblia? Eu falei, você não sabe nada. Na minha igreja tem umas crianças de 8 anos que sabem mais do que você, de tudo que você falou. Porque a Bíblia nos diz assim, em Gênesis capítulo 1, aí ele explicou Gênesis capítulo 1, de forma racional, falou, isso. Aí o professor olhou para ele e falou assim, Israel, eu sempre esperei que algum cristão viesse e me explicasse a Bíblia desse jeito. E nenhum conseguiu. E por isso eu sempre acreditei que a Bíblia era um conto de fadas. Próximo dia, intervalo, Israel, você pode vir conversar comigo, meu querido? E fazia um monte de perguntas da Bíblia. E esse cara, professor, respondia tudo. Não respondia tudo, é fé, é graça, é misericórdia. Não, ele explicava a Bíblia. Ele explicava o contexto. De novo, ele falou que durante 1 mês o cara chamou ele para conversar no intervalo, para resolver, para perguntar, ter as dúvidas e ele responder. E no final do mês ele falou assim, eu acredito nesse Deus. O que é o Evangelho? Me apresente. Então ele foi apresentado ao Evangelho. Ele conheceu Jesus. Pessoal, não adianta a gente sair na rua tatuado de boas novas. As pessoas não querem saber. As pessoas já que você é um mongol. Não adianta vir com frases, é fé, misericórdia, graça. Não dá mais, pessoal. Não dá mais. O mundo sim tem sede de Deus, tem sede pela eternidade. Mas o mundo não se interessa. Como a gente vai falar para um mundo que não se interessa? Quando a gente conhece a cultura, quando a gente tem argumentos para falar. Eu não estou falando para você virar um cabeçudo, virar um parque da vida. Mas o que eu estou falando é que você precisa levar a sério as Escrituras e a Palavra de Deus. Você precisa saber. Você precisa explicá-la. Não é dizer é fé. Não é só uma historinha bonitinha. É uma história que muda sim a sua vida. Muda a sua cabeça. E eu sempre digo, quando muda a chave da sua cabeça, do seu raciocínio, cara, tudo mais muda. É claro que a gente depende completamente do Santo Espírito de Deus. Ele que toca as pessoas. Ele que vai agir. Ele que vai mudar. Mas ele não vai, não tem como. Eu disse para vocês que as pessoas que te cercam são candidatos e potenciais para entrar no reino de Deus. Mas vocês têm que se esforçar a não tornar o evangelho atraente, não, mas a responder às perguntas que essas pessoas têm sobre Deus e sobre a Bíblia, sobre a sua fé, sobre o seu testemunho. A gente precisa se esforçar, time de Deus. Não é vir aqui escutar a historinha e ir embora. Não é vir aqui dormir porque você jogou LOL a noite toda. Não é vir aqui porque você
ficar aqui porque seu pai te obrigou, você está com sono, porque você foi comemorar o 7-1 que a gente ganhou do Sondar. E o Porô tomou um rolinho assim. Você sabia? Um parênteses, o Porô veio no maior gás, o cara fez assim nele, o rolinho. Aí o Porô passando e só pegou a bola. Nossa, foi humilhante, mas é o nosso Porô querido, a gente ama. Pessoal, a gente precisa, a gente precisa botar nossa cabeça para funcionar ao ler a Bíblia. Última coisa essa minha faculdade de odontologia, cara, rendeu várias histórias. Eu tinha uma prova de sociologia, eu já contei essa história, eu acho. Eu tinha uma prova de sociologia que a professora era meio, não sei, a mulher era meio Locke, sabe? Ela não tinha certeza de nada, ela acho que ela não tinha nem certeza da própria aula que ela dava. E na prova, ela deu uma prova e era uma questão só. Tinha um parágrafo que falava assim, existe uma hipótese que somos descendentes dos macacos. Somos evolução de macacos desenvolvidos e esses macacos têm o nome de bonobos. Eu falei, nossa, que ridículo. O que você acha sobre isso? Eu falei, opa, o que você acha, mano? É 10, mano. Vou dar umas dicas, mano. Vou dar umas dicas para vocês. Vai pensar, FUVEST, depois, segunda fase, o que você sabe sobre isso aqui? Você escreve, não sei nada. Você acertou. O que você sabe? Eu não sei nada. Acertou. É o que vale, cara. Eu quero escutar a resposta. Quando ela disse, o que você acha disso? Eu falei, nossa, agora é nós, mano. É nós, professora, se segura. Eu escrevi, eu, como cristão, não posso acreditar que eu vim dos macacos. Primeiro, eu conheço um Deus que é criador, criou os céus e a terra, através da sua palavra. Segundo, a Bíblia me diz que Deus criou o homem. E Deus criou o homem, é nisso que eu acredito. Eu não acredito que eu vim do macaco. Mas sabe qual foi o problema? Mas sabe qual foi o problema, professora? Que o homem pecou. E o homem, porque pecou, desobedeceu a Deus, ele estava condenado à morte. Mas Deus, não deixou isso barato. E enviou seu Filho Jesus, por mais louco que isso pareça, morrer em nosso lugar por causa do nosso pecado, para nós sermos salvos. E é nisso que eu acredito, é nisso que eu ponho a minha vida. É aqui que eu ponho a minha mão no fogo e digo, eu não vim dos bonobos, eu vim de Deus. A professora me deu 10. Eu nem sei se ela se converteu, oro porque ela tenha se convertido porque ela saiu da escola depois disso. Mas vocês entendem que eu não estou falando que eu sou inteligente, não é isso. Mas a gente precisa saber refutar as coisas, saber explicar a nossa fé. A gente tem que saber explicar no que a gente acredita. E de uma maneira assim, bem racional. Infelizmente. É assim que as pessoas se interessam. Depois, sim, você vai falar do evangelho e tudo, tem a transformação, tudo isso que a gente sabe. Mas eu estou falando no começo, para a pessoa poder escutar. Eu não estou falando que, olha, presta atenção, eu não acho, de verdade, eu não acho que a razão e o raciocínio tem um fim em si mesmo, isso vai resolver a vida deles. Não é. Mas isso é um start para a pessoa se interessar em querer ouvir sobre Deus. Aí você fala de Deus, o Espírito Santo age, aí sim. O reino de Deus é expandido. Por isso, meus queridos, eu queria, nessa manhã, desafiá-los a não vir mais para a igreja achando que você vai ouvir historinhas. A não ler a Bíblia só por obrigação, porque você tem que, ler. Mas coloque a sua cabeça para funcionar. Seja racional, leia, use sua razão para adorar Deus. Use sua razão para servir a Deus. Porque isso lhe vai ser muito útil quando? Na sua vida agora e depois também. Pessoal, a vida cristã não é um conto de fada que só acontece aqui dentro da igreja. Acontece lá fora, de uma outra maneira. O mundo em que nós vivemos hoje não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo a gente chegar e falar do evangelho às pessoas quererem isso. Mas é um mundo voltado para si mesmo. Cada pessoa voltada para si só. E como é que você vai quebrar isso? Usando as ferramentas que nós temos. Paulo, no primeiro século, falava e sabia de tudo isso porque ele estudou muito. Ele sabia. Você tem a facilidade de saber todas as culturas, vai conhecer vários lugares do mundo, sem sair de casa.
Deus te dá ferramentas maravilhosas. O computador não serve para você ficar jogando LOL, cara. O computador não serve, o celular, cara, com a internet não serve para você ficar mandando snap, mó chato. Tirando foto no Insta. Hashtag, você é linda. Aí, não, você é linda. Ai, obrigado. Não, você é linda. Ah, vai se ferrar. Não dá. Não dá. Sabe, não dá. É retardado isso. A internet não serve só para isso. Kiwi. Cadê o Felipe em mim? Oi, eu não tenho. Não, calma, foi alguém em mim que mandou para eu fazer o kiwi. Eu falei, kiwi? Vai ser kiwi. Foi você, é Felipe Kim, é. Você é bobão? Eu não quero saber do kiwi. Não é o quê? Foi o cara que deu rolinho em você. Ó, o cara deu rolinho. Kiwi. Você apagou porque veio pra mim? Não, e pior que tem uns caras mó atrasados. Depois de 15 anos, veio. Não sei quem mandou você jogar Candy Crush. Vai se ferrar, mano. Candy Crush nem serve mais. Foi você, Hélio. Daqui a pouco vai vir o meu. Vamos curtir Angry Birds. Mano, que Angry Birds? Mas o computador não serve só para isso. Os livros da escola, os livros de história, os livros de geografia, os livros de matemática, todos servem como ferramentas para você proclamar o Evangelho de Deus. Não dispensem nada, não dispensem nada. O que você estuda hoje não é só para você entrar na Unip, que é mal difícil, mas serve como ferramenta para a sua vida. Eu tenho muitas lembranças da minha escola, cara, que eu uso até hoje, de verdade, para falar do Evangelho. Olha quantos exemplos eu falei da minha faculdade, de momentos que eu vi, de coisas que eu aprendi. E a gente precisa usar todas essas ferramentas para alcançar um mundo voltado para si só. Você vai ser um estranho na sua escola. Você vai ser um cara diferente na sua escola. Mas é isso que Deus quer que nós sejamos. Uns estranhos para esse mundo, mas que vivamos como cidadãos do reino. Esse é o desafio que eu quero lançar para vocês. Vamos estudar, vamos usar a cabeça para alcançar esse mundo. Frases feitas, não tem aqueles carros mó velho, Deus me deu. Cara, se eu fosse Deus, eu ia olhar assim, não cuidou direito, nunca mais vou dar. Cara, não existe isso. Não é isso. Guiado por Jesus. Não é isso que funciona. Mas são pessoas jovens que se levantam com conhecimento profundo da palavra, com conhecimento profundo da cultura, do contexto em que vive, que consegue fazer a ponte e trazer essas pessoas para Deus. E quem são essas pessoas? São vocês. São vocês. Vocês que têm que fazer isso. E Deus os chama para isso. Calma, sobrinho, você também consegue, apesar de estudar no Dante. Dá para fazer isso. E lá vai. Então, nessa manhã, eu queria que a gente pudesse orar. Vamos orar por quê? Pode ficar sentado mesmo. Por um comprometimento com Deus. De si ser um cristão. Um cristão no quê? Só no domingo, no lado espiritual? Não! Em todo o seu ser cristão. No seu lado intelectual também. É isso. É nessa tecla que eu mais bato com vocês. O seu intelecto tem que ser cristão também. A sua razão, o seu raciocínio precisam se converter também. Porque aí está a chave das coisas. Aí está a chave de como fazer a ponte com o mundo de hoje. Pessoas que conhecem profundamente a palavra e que conhecem profundamente a cultura. É essa ponte. É nessa ponte que vocês vão ter que trabalhar. E que Deus possa abençoá-los. O que vamos orar hoje é: Deus, eu me comprometo sim, a ser esse fabricante de ponte, a ser esse que leva o seu evangelho a esse mundo que não quer saber. Sim, Deus, eu me comprometo a Deus conhecer a sua palavra profundamente, mas viver no mundo, conhecer a minha cultura, o contexto onde eu vivo profundamente, para que assim as pessoas se interessem pela sua palavra.
e para que Deus possa agir na vida de onde você estiver, em todos os lugares. O que eu peço a você nessa manhã, meu querido, minha querida, é que você feche os seus olhos e, se o Espírito de Deus te guiar, que você se comprometa a ser esse missionário, a ser esse pregador das boas novas, num mundo que não se interessa mais, a entrar dentro de um mundo que é voltado para si próprio, para apresentar um Deus, um Cristo vivo, para que essas pessoas possam ter salvação, para que essas pessoas também possam conhecer Jesus. Então, fique aí 2 minutos orando, e depois vamos louvar mais uma vez e vamos orar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor nos envia para pregarmos as suas boas novas.
Mas, Deus, nessa manhã vemos que o mundo não se interessa. O mundo tem o desejo, o anseio pela eternidade, mas o mundo está voltado para dentro de si próprio, perdido nas suas ambições, perdido nos seus próprios prazeres, nos seus próprios deuses, Senhor. Deus, e como vamos evangelizar? E como vamos começar a falar da Tua palavra, Deus? É por isso, Senhor, nós pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito. Primeiro, para dar a nós, Senhor, fome e sede da Tua palavra, para nos guiar, para nos ensinar, para nos levar numa profundidade na Tua palavra, intimidade e relacionamento contigo, Deus. Mas também, Deus, nos ensinar a cultura de onde estamos, o nosso contexto, para que possamos fazer essa ponte, essa ligação, desse mundo que precisa, mas não quer. E que nós possamos, Deus, ser sim os seus embaixadores, que levam a Tua palavra. Deus, nessa manhã, muitos aqui se comprometeram a fazer essa ponte, a não mais viver acomodados com historinhas, a não mais viver acomodados achando que a vida na igreja é uma coisa, a vida espiritual é uma coisa, e a vida lá fora, a vida de raciocínio e de razão é outra. Mas em uma coisa só, como um homem todo, como uma mulher toda, uma coisa só, que possamos Te servir neste mundo, que possamos Te glorificar, que pessoas possam se interessar por quem o Senhor é, através de nossas vidas, através do nosso exemplo vivido, mas também, Senhor, daquilo que falamos e defendemos. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor fez. Nós queremos aprender cada vez mais de Ti, Deus. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: hoje foi osso, hein? Precisa falar tão alto, né? Eu estou aqui, vai magoar? Falou, quem pode falar, não, foi tranquilo.